Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro e parece mentira que no momento de tanta coisa crítica nesse país a gente tem que falar em boné. Os políticos estão preocupados em boné. Mas hoje é Dia Nacional da Mamografia. Eu faço votos que a Agência Nacional de Saúde e o SUS adotem mamografia a cada ano a partir dos 40 anos de idade. E num dia como hoje, em 1818, o príncipe regente João se tornou o rei Dom João VI, um rei europeu que é proclamado no Brasil. João veio como príncipe regente porque a mãe dele já era chamada Dona Maria Louca, Maria I de Portugal, viúva do rei Dom José. Ele teve o mérito de enganar Napoleão, que era o general mais poderoso da Europa. Chegou ao Brasil, já em Salvador, criou uma faculdade de medicina, abriu os portos do Brasil para todas as nações. No Rio de Janeiro, criou outra faculdade de medicina, uma biblioteca nacional com 50 mil livros, criou a Escola Militar Real, a imprensa régia, estimulou a criação de jornais, de teatros, de óperas. Né? Sim, a Casa da Moeda, Banco do Brasil. Né? O Brasil sofreu uma transformação incrível para melhor com a presença dele. E tem um bando aí de falsos historiadores que preferem ridicularizar esse homem, que fez tão bem para o Brasil. E graças a ele o Brasil virou independente. Porque ele, quando foi chamado de volta a Portugal, que as tropas francesas já tinham ido embora, né, ele deixou aqui o filho para manter a dinastia e encaminhar o Brasil para a independência. Ele é um dos responsáveis pela independência do Brasil, João VI. Bom, então vamos aos assuntos de hoje, com destaque para um boné. E não esqueça de se inscrever. Estamos mais perto da meta de 3 milhões. Depois a gente dobra a meta. E não esqueça de deixar o gostei ou não gostei ao final. Incrível que eu tenha que falar de um boné que está ocupando os políticos num país cheio de crises. Crises institucionais, em que estão em jogo a nossa liberdade, aí as tentativas de censura nas redes sociais, o desrespeito à inviolabilidade dos nossos parlamentares, inflação, desequilíbrio fiscal, déficit, juros altos, 7 trilhões e 300 bilhões de dívida do governo, e estão discutindo boné na cabeça. O primeiro debate de quem é o autor da frase genial do boné, o Brasil é dos brasileiros. É o ministro da propaganda, o Sidônio, ou é o ministro da política, Alexandre Padilha? Pois eu digo para vocês que, obviamente, o autor dessa ideia só pode ser o conselheiro Acácio, personagem de Eça de Queiroz, que só dizia frases óbvias, como as consequências vêm depois. Assim é o Brasil dos brasileiros. O conselheiro Acácio diria: Portugal é dos portugueses. É uma frase óbvia e xenófoba. Pegaram bem? É xenófoba também. Além disso, é hipócrita. Porque a Amazônia está entregue ao PCC, que, enfim, é nacional, mas há ONGs estrangeiras também, enquanto forças brasileiras, do governo brasileiro, expulsam brasileiros que plantam, criam e descobrem riquezas minerais. Esse é o fato. E eu não creio que possa vir, por exemplo, de um publicitário como é Sidônio. Porque
depois de ter perdido o verde e amarelo do Brasil, a esquerda vai repetir o erro e vai abandonar o seu vermelho e trocar pelo azul, que normalmente é da direita. Só se está com crise de identidade ou quer se punir. Penitência, talvez, masoquismo. Bom, enquanto isso, se dá a metade da notícia, embora a notícia se refira a USAID, ou Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, US Agency for International Development. Foi feita lá na Guerra Fria para ajudar a América Latina, por exemplo, para os soviéticos não se meterem aqui. Vocês, a maioria de vocês talvez não esteja lembrado, o pessoal da minha geração sabe muito bem, as greves estudantis, os protestos estudantis contra o acordo McUSAID. Isso lá atrás, anos 50, 60, por aí. A esquerda era contra. Só que o governo Biden, 2023, a USAID tinha um orçamento de 72 bilhões de dólares, dá 470 bilhões de reais, para aplicar por aqui. Bom, agora a notícia que os jornais tradicionais dão, depois perdem a audiência e aí vão à falência, né? Porque não dão todos os lados dos fatos. A revista Isto É fechou agora, né? Faliu a Editora 3. Bom, aí o Biden, o Trump descobriu que no tempo do Biden corria solto lá dentro, pois ele suspendeu tudo, suspendeu os recursos e deu uma licença compulsória para 2.000 funcionários da agência por 90 dias até achar mais coisa. Documentos, lugares, estavam financiando uma ópera trans na Colômbia, uma história em quadrinho trans no Peru. Acabar com essa festa, né? Inclusive, história em quadrinho talvez seja para criança, isso aí é criminoso, é nojento e criminoso. Bom, e aí vem uma entrevista de um sujeito que trabalhava na informática do Departamento de Estado, no outro governo Trump, e ele conta uma história de que a orientação da USAID, com dinheiro, com cursos, com explicações, com briefings, né, para autoridades e instituições brasileiras eliminarem Bolsonaro como liderança populista de direita do cenário político brasileiro. Isso é gravíssimo, porque é um crime contra a soberania nacional, né, e as pessoas que se envolveram nisso estavam se ligando a um governo estrangeiro para forçar resultado de eleição no Brasil, né? Se isso tudo for verdade, comprovado, documentado. Então, deputados já estão colhendo assinaturas, dizem que já tem mais de 60 para fazer uma comissão parlamentar de inquérito para trazer todos os dados que a administração Trump puder fornecer da USAID com o Brasil nos anos 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. É uma espada de Damocles que paira sobre a cabeça de instituições e autoridades. Vamos saber se o fio que segura a espada é um cabo de aço ou é uma teia de aranha. Bom, falar nisso, né?
estão criticando o Trump por ter feito um acordo com Maduro. Passou por cima, enfim, do presidente eleito, comprovadamente eleito da Venezuela, o embaixador Edmundo González. Só que todo mundo sabe que o Trump não é um sonhador. O Trump é um pragmático. Já mandou um emissário, que esteve lá com Maduro, e aparentemente vai obter resultados. Aí eu pergunto, e o Brasil? Vai ficar só de espectador? Porque a Venezuela é a nossa fronteira norte. Estados Unidos e Venezuela ainda tem um Caribe no meio. Embora refinarias americanas, muitas estejam adaptadas a receber o petróleo pesado da Venezuela. Se não me engano, a nossa de Pernambuco, que ainda não está pronta, foi feita em parceria Lula-Maduro, né? Lula-Chávez, para processar o petróleo pesado venezuelano. Enquanto isso, a região norte, Roraima, Amazonas, está ali do lado de fontes de energia venezuelanas. E nós nada. Apáticos. Política externa apática, voltada para o Irã, para o Hamas, para a China. Vocês lembram do tempo do Geisel com o Silveirinha? Pragmatismo responsável. Gente, está na hora de usar os miolos. Não? Essa entrada de Trump, como podemos participar disso? O Milei saiu agora da OMS também, viu que não dá para confiar. Está a serviço da chamada Big Pharma, as grandes indústrias farmacêuticas. Dr. Fauci, que eu diga. Essa é outra CPI que está merecendo, né? A CPI da CPI. Bom, então é isso. Vamos ver como é que essas coisas se conduzem. Enquanto isso, todas as crises brasileiras, e a gente está fazendo briguinha de boné. Ora, eu lembro de recreio no grupo escolar. Mas isso está acontecendo no Congresso Nacional, com gente que já é maior de idade. De Brasília, Alexandre Garcia.